Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo e eu quis fazer esse série de vídeos, que eu acho que vão ser uns 3, 4 vídeos mais ou menos, falando sobre a minha experiência que eu fiz intercâmbio pela AULP, Associação de Universidades da Língua Portuguesa. Eu vim dar continuidade agora para um segundo vídeo falando sobre como é que foi o meu processo após o momento de aceite para o intercâmbio e como é que foi durante o intercâmbio, tanto em questões financeiras também. Eu fiz pela ULP, né? Pra quem tá vendo esse vídeo, tem um primeiro vídeo falando sobre o que é a ULP e como é que funciona a mobilidade pela ULP. Bem, após o meu processo de aceite, eu tive um prazo para conseguir toda a documentação. Tinha uma documentação que eu tinha que conseguir para, por exemplo, dar entrada no visto, e com o visto conseguir participar da bolsa de passagem aérea. Eu não consegui, dentro desse prazo, toda a documentação que eu precisava, seja de comprovação financeira, seja de documentos que eu precisava da universidade. Tem muita documentação que a ULP envia, que você tem que assinar, que você tem que enviar para a sua universidade, para normalmente a direção da sua universidade assinar, e você tem que retornar para que a universidade que vai receber você assine também. Então é um processo assim que demora e depende muito de outras pessoas. Então requer uma certa agilidade. Isso é uma dica que eu dou importante. Compreender toda a documentação que você precisa, para quem precisa ir o quê, sabe? E tentar cobrar essas pessoas se elas demorarem muito, porque isso foi um processo que eu demorei 30 dias para conseguir toda essa organização. Devido a isso, eles até chegaram a estender na minha época o prazo para quem pudesse participar, estar apto a essa bolsa de viagens. Eu não consegui, eu tive efetivamente que pagar a passagem aérea. Depois disso, a demora foi o visto. O visto, inclusive hoje em dia, ele já mudou o processo. Na época que eu fiz, eu precisava reunir essa documentação, dar entrada para o visto, e o visto demorava em torno de 2 meses para sair. E aí eu enviei toda a documentação, e aí faltou uma documentação no meio, que eu havia entendido que uma outra documentação ia suprir aquela, e não supriu. E aí tudo isso atrasou. Então, tipo, eu dei entrada no visto, era início de agosto, e aí veio essa notificação de que tava faltando documentação. E aí, quando foi lá por 15 de agosto, eu consegui enviar a documentação faltante. Na verdade, eles me deram um ok, receberam a documentação faltante. E eu só vim receber o visto, o meu passaporte com visto, em outubro. Início de outubro, lá pelo dia 5 de outubro, mais ou menos. Nesse processo, sobre a passagem aérea, eu comprei a passagem com possibilidade de remarcação, porque eu justamente fiquei com medo do visto não sair antes. Então, eu comprei a passagem e quando eu percebi que eu ia ter que alterar a passagem, eu liguei, tive que fazer todo o processo de remarcação, não tive que pagar nenhum a mais, porque não teve diferença no preço. Porém, quando você faz isso, às vezes tem uma diferença no preço que você tem que arcar. Foi uma dor de cabeça, porque as aulas já tinham começado, as aulas iniciaram lá pelo dia 20 e 21 de setembro, eu só cheguei lá dia 10 de outubro. Fui aconselhada pela própria instituição a entrar em contato com os professores das aulas, dizer que eu era aluna intercambista, que eu ia chegar atrasada, se havia alguma coisa que eu pudesse fazer para ir pegando a documentação, para ir estudando, para ir, enfim, algum trabalho que houvesse no passado, porque eu ainda não tinha chegado. Todos eles me responderam, eu tive retorno de todos. Todos eles foram também bem receptivos. Me passaram certinho, enfim, as atividades que iam ser exercidas, o calendário acadêmico e tudo mais. Depois que eu viajei, que eu já cheguei lá em Portugal, meu intercâmbio foi em Portugal, foi na cidade de Tomar, eu também fui muito acolhida pelo grupo do Erasmus, né? Eles têm lá para a Europa especificamente esse grupo de Erasmus, que é como eles entendem os intercambistas, digamos assim. E eu fui atendida pelo Erasmus, né? E era um pessoal lá da própria universidade que participava dessa recepção do Erasmus e cuidavam dos intercambistas, né? De todos os lugares. Todos os intercambistas faziam parte desse grupo, né? Eram acolhidos por esse grupo. E foi uma recepção que foi bem bacana. De cara, eu não consegui avisar que eu já estava chegando, porque senão eles teriam me recebido lá na estação de comboio. Mas depois que eu cheguei, eu participei de várias atividades de caiaque, atividades de noite de jogos e várias outras que foram organizadas por eles, e isso facilitou com que eu me adaptasse, né? Eu tive muito contato com intercambistas que não falavam português. Muitos deles vieram, né, para Portugal, naquela época eu não estou mais em Portugal, mas foram para Portugal sem saber falar português, porque na modalidade que eles fizeram, teria um aluno intérprete, né, uma pessoa intérprete que conseguiria fazer essa transição entre eles e o professor. Então era tudo na base do inglês. E meu inglês não era bom, então era mais um ponto importante, o exercício da língua. Meu inglês não era assim bom, mas eu conseguia conversar coisas básicas.
E eu acho que o primeiro impacto que eu senti sobre tudo isso, ele foi justamente o de eu chegar lá na universidade e a minha colega de quarto ser bielorrussa, que não falava português, só falava inglês, e a partir dali em diante eu tive que me virar de alguma forma para conseguir me comunicar. E foi bem legal, né? Como eu falei, eu não tinha um inglês muito bom, mas foi legal porque eu fui me soltando aos poucos e percebendo que eu efetivamente conseguia me comunicar. Então, isso foi importante pra mim saber que não era preciso eu ter inglês super avançado e conseguir falar super bem, porque a gente acabou... Ela também não era nativa, então, da língua inglesa especificamente, ela falava russo e bielorrusso. Então, o inglês não era a nossa língua materna e a gente foi meio conversando com coisas básicas, o que a gente não sabia, a gente jogava no Google Tradutor e mímica. Essa era a minha conversa com ela. E a universidade, ela foi bem receptiva também, né? No caso, eu fiquei no dormitório da universidade e dividi quarto com essa minha colega. Como foi que eu me preparei em questão de custos para esse intercâmbio? Eu inicialmente calculei o quanto que eu iria ter que gastar no total, né? Tipo assim, com o que eu vou ter que gastar agora, tipo assim, durante esses 6 meses. Então eu comecei contabilizando o visto, né? Toda a documentação que eu tive que imprimir ou enviar para alguém, eu contabilizei também. No sentido de xerox, no sentido de se eu tive que imprimir, se eu tive que autenticar. Fui tentando calcular qual era uma média de preço em relação a xerox, em relação à impressão, em relação a autenticar algum documento. Se eu tive que gastar alguma coisa para o visto, eu fui calculando quanto é que ia custar o visto em si, né? Eu tive que me preocupar com a passagem aérea porque eu não conseguia bolsa. Então, teve a passagem aérea, teve também o seguro-saúde. Eu poderia ter ido só com o CDAN, isso é importante. O Brasil e Portugal, a gente tem um acordo aí que o CDAN, ele é o seguro-saúde que é aceito em Portugal. Tive alguns colegas que tiveram problema com isso, mas eu não tive, e vi muita gente que não teve também. Esse processo do CDAN, ele é simples, você vai simplesmente pelo site do Gov e coloca lá Seguro Saúde, que quando você vai pro exterior, que é todo um processo bem simples e fácil de conseguir. Demora um tempinho para te responderem, mas se eu não me engano eu consegui em 15 dias úteis o meu CDAN. Mas eu fui com o Seguro Saúde porque eu fiquei com medo do meu não dar bom. E no final das contas ele deu, então nem valeu tanto assim. Eu acabei gastando muito também com seguro-saúde, depois eu soube que tinham outros seguros-saúde mais em conta. Mas, voltando à lista. Seguro-saúde, passagem aérea. Eu contei também com gastos de deslocamento, no sentido da minha cidade até, né, casa aeroporto até o local que eu fosse chegar quando cheguei lá, né? Como no caso eu não estava na capital, na cidade que eu estava não tinha aeroporto, eu tinha que chegar em Lisboa, tinha que pegar um comboio, que é um trem, e ir até a cidade que eu ia efetivamente ficar. Então eu contei os gastos de táxi para o aeroporto, de táxi do aeroporto para um hostel, porque né, no horário que eu cheguei não tinha mais comboio. Então contei o hostel, contei o táxi do hostel para a estação, contei o preço do comboio, né, desse trajeto de trem, contei o táxi dessa passagem, dessa estação de trem até o IPT, que foi o instituto que eu fiz o intercâmbio. E isso tudo foi só de translado, né, até eu conseguir chegar na universidade. E aí veio a alimentação. A minha universidade, ela dava os 3 tipos de apoio, né? Tinha alimentação, tinha estadia e tinha a isenção das taxas. Mas a alimentação, por exemplo, ela só era isenção para o refeitório da universidade, que só ficava aberto no almoço e no jantar. Então eu tinha que me preocupar com a alimentação do café da manhã, lanches em geral e final de semana. Então eu tive que ver quanto que isso ia custar também. Eu não precisei me preocupar com o transporte, porque na cidade que eu fiquei ela era muito pequena, tudo se fazia a pé. Porém, tem cidades que se você vai ficar longe de uma coisa da outra, ou se você quer conhecer mais a cidade e é uma cidade maior, você precisa também levar em conta o transporte. Além disso, eu teria lazer e uma reserva de emergência, seja para saúde, seja para qualquer outra situação de imprevistos, né? Eu, por exemplo, não precisei gastar nada com xerox, livros, essas coisas. Eu acho que eu comprei... Espero não posso passar. Acho que eu comprei um livro no total de tudo que eu precisei, mas dependendo do seu curso você pode vir a precisar de certos materiais, então é importante você estar ligado com isso também, enfim, até conseguir conversar com o seu professor, mandar um e-mail para ele para saber sobre essa questão de materiais durante a aula que você vai ter. Mas eu só tive que gastar com um livro, então tem essa questão de material escolar também. Como eu falei, eu acabei tendo que desembolsar um valor, né, para isso. A dica que eu dou relacionada a essa questão do dinheiro se você já conseguiu ser aprovado e tudo, tenta ver uma forma de você conseguir levantar a grana até o momento da viagem. Mas caso você não consiga, tem muita gente também que consegue trabalhar com home office.
Então, a mesma colega que, por exemplo, conseguiu adiar 6 meses o seu intercâmbio, ela também conseguiu trabalho no home office, e isso foi ajudando ela, fazendo com que ela conseguisse ir fazendo esse pagamento. Sobre pagamentos, eu acho que é bacana falar também sobre como foi que eu vi sobre a questão de passagem e a questão de alimentação. Passagem especificamente para Portugal, mas isso pode ser dicas que sirvam para outros países, eu vi tudo pela internet, né? Então, tipo, a passagem que eu tive que comprar de Uber, da estação, de comboio, tudo eu fui tentando ver pela internet. O Uber é muito fácil, a gente simplesmente coloca a localidade que a gente vai estar, para a localidade que a gente quer ir, e dá pra ter uma média de preço. No caso do hostel, eu fui tudo vendo por vários sites, né, de hostels possíveis. Eu vi tanto pelo Hostel World, quanto eu vi pelo Airbnb, quanto eu vi pelo Booking, quanto eu vi pelas próprias páginas dos hotéis que eu fui encontrando pelo Google Maps. Os preços, né, até eu encontrar um que fosse ok pra mim, realizar o pagamento. Se eu não me engano, o meu eu fiz pelo Booking, eu achei mais em conta. Mas, por exemplo, o comboio, eles têm uma página online, especificamente para Portugal, onde você consegue comprar a passagem antecipadamente, e foi isso que eu fiz. Então, eu já cheguei lá com a minha passagem, que eu tive que imprimir tudo pra levar no dia. Eu imagino que para outros países isso também seja possível, dependendo do tipo de transporte. Eu sei que nem todas as cidades, nem todos os países têm esse mecanismo, mas no caso de Portugal eu consigo fazer assim. Sobre a alimentação, eu pensei, bom, eu vou gastar majoritariamente com o supermercado. E esse supermercado, eu tentei ver quais supermercados da cidade que eu estava teriam rede social, ou então o que eu conseguia ver pelo próprio Google Maps. Às vezes no Google Maps você entra lá no restaurante, né, e no supermercado, que seja, e você tem umas fotos onde você consegue ter uma média de preços. Nem sempre essas fotos estão atualizadas. Mas, no mundo que a gente está vivendo, muitos desses supermercados já têm também sites. Então, eu fui tendo uma noção de preços pelo próprio site. No caso que eu vi, que era o mais próximo para mim, era o Continente. E eu fui vendo por lá e entendendo também que eles tinham um cartãozinho que dava um cashback, né? Então, você pagava e, na verdade, era um desconto dentro na sua próxima compra. E foi por lá que eu fui tendo uma noção e conseguindo medir mais ou menos quanto é que ia custar. Eu vou comprar tanto de macarrão, tanto de, sei lá, o que é o dia que eu fosse comprar, de biscoito, etc. Que fosse necessário para minha alimentação e lanches. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, na verdade, tentei dar um amparo geral sobre como é que foi esse processo do intercâmbio e preparo financeiro. E com o que eu gastei, com o que foram os meus gastos e, enfim, como é que foi o processo de estar lá. Se vocês tiverem mais dúvidas ou querem que eu fale um pouquinho mais sobre alguma parte dessa explicação, comenta aqui, que eu posso fazer um próximo vídeo falando mais esmiuçado sobre alguma dessas partes. E por hoje é isso, gente. Tchau, tchau.